No início da história, vemos uma partida de futebol americano. Um homem chamado Nick está sentado confortavelmente com sua namorada Jess nas arquibancadas ventilada. O jogo está acontecendo, mas Nick está mais focado na plateia do que na partida. Ele percebe uma bela garota se levantando do assento e saindo. Nesse momento, uma ideia travessa surge em sua mente. Nick faz uma pequena aposta com Jess. Vamos ver quantas pessoas vão olhar para aquela garota. Um homem sentado por perto, o chamado Leuan, diz que também quer entrar na aposta. Nick concorda. Todos colocam brincando $10 e começam a contar. Quando a garota sai da arquibancada, o resultado final mostra que 7 pessoas olharam para ela. Jess havia chutado o número mais próximo, então venceu. Leuan entrega o dinheiro sem reclamar e logo sugere uma nova rodada. Dessa vez, a aposta é sobre quem cometerá a próxima falta. Jess sai fora, dizendo que não entende muito de jogo, mas Nick entra e aposta $1000. Assim que o juiz apita, a falta é marcada exatamente no time em que Nick apostou. Ele vence e guarda o dinheiro no bolso. Mesmo perdendo, Leuan fica ainda mais animado. Ele diz, vamos apostar $5000 agora. A questão é, o jogador vai passar a bola ou correr com ela? Nick hesita um pouco em arriscar tanto dinheiro, mas no fim concorda. Leuan aposta que o jogador vai correr, Nick aposta que ele vai passar, o juiz apita. O jogador realmente corre com a bola. Nick perde $5000. Nick respira fundo e decide parar. Tá bom, perdemos 5.000. Vamos parar por aqui. Vem tomar um café, Jess. Mas Leuan insiste. Você está no camarote VIP, tem dinheiro. Por que ficar irritado por 5.000? Vamos apostar $10.000 agora. Nick, contra sua vontade, acaba aceitando. A aposta é se o próximo passe será correto ou interceptado. Nick aposta que sim, mas a bola é interceptada. Agora Nick já perdeu $15.000. Enquanto tira o dinheiro, Nick começa a se irritar. Ele pensa por um instante e diz, vamos apostar $50.000 dessa vez. Jess fica chocada com o valor, mas Nick parece tomado pela raiva. A sorte não está do lado dele. Ele perde de novo e entrega os $50.000. Jess insiste para ele parar imediatamente, mas Nick deixa a raiva e o ego falarem mais alto. Sem pensar, Nick faz a próxima aposta. $100.000. Leuan ri e provoca. Você tem mesmo esse dinheiro todo? Nick joga um maço de notas na mesa, em silêncio. Vendo isso, Leuan também se empolga. Nick aposta que o próximo passe será interceptado. Mas o passe é bem sucedido. Agora Nick sofre um prejuízo de $100.000. Ele já não sabe como sair daquela situação. Jess está chocada com o comportamento dele, mas o jogo chega a um ponto ainda mais sério. Nick respira fundo e diz, eu ainda tenho 1.000.000. Vamos apostar tudo. Agora vamos ver quem ganha. Dessa vez, a decisão será em um jogo de cartas. Leuan, animado com tantas vitórias, começa a enxergar Nick como um caixa eletrônico. Leuan puxa sua carta, 5 de paus. Basta Nick tirar algo maior para vencer. As chances estão do lado dele. Com confiança, Nick vira a carta. É o 3 de copas. Jess cai da cadeira imediatamente. Ele havia começado apostando apenas $10 e agora tinha perdido mais de 1.000.000. Envergonhado, Nick segura a mão de Jess e começa a sair em silêncio. Leuan começa a zombar de Nick. É isso que acontece quando você mexe com um mestre. Nick para, respira fundo e anuncia uma nova aposta. $2.000.000. Dessa vez, a ideia era diferente. Nick desafia Leuan a escolher qualquer jogador aleatório com um binóculo. Se Nick adivinhar o número da camisa corretamente, ele vence. Leuan fica confuso. Isso é quase leitura de mente. Pensa, parecia que Nick estava se preparando para fracassar. Desconfiado, Leuan imagina que pode haver trapaça. Para afastar dúvidas, Nick propõe outra coisa. Tudo bem, eu não vou adivinhar. Dessa vez, quem vai é a Jess. Jess encara Nick furiosa, sem entender nada. Ela protesta. Entre tantos jogadores, quais são as chances de eu acertar? Ela tenta ir embora, mas o segurança de Leuan a impede. Uma pequena confusão acontece. Jess respira fundo e se acalma. Nick sussurra para ela apenas olhar o campo e dizer um número que sentisse como seu. Leuan escolhe um jogador pelo binóculo. Jess pega o binóculo e começa a procurar. Ela vê números por todo lado. Como poderia adivinhar? De repente, seus olhos encontram um rosto familiar. Ela lembra do conselho de Nick. Escolha o número que senti como seu. Era Farhad, usando a camisa número 55. Jess entende tudo. Aquilo fazia parte do plano de Nick. Ela diz, número 55. E tá certo. Leuan fica atônito. Jess também se pergunta como Nick sabia que ele escolheria justamente esse número. Mas naquele momento, isso não importava. Eles haviam vencido. O casal lucrou $1.000.000, recuperando todo o dinheiro perdido. Saíram do estádio, carregando 2 grandes malas cheias de dinheiro. No carro, Nick revela para Jess que tudo fazia parte do plano desde o início. No carro, Nick explica como tudo aconteceu. Desde o início do jogo, ele já tinha preparado o terreno. No estádio, centenas de pessoas foram pagas para usar a camisa número 55. Jess não percebeu,
mas o número estava em toda parte. No intervalo, o próprio Farhad entrou em campo com a camisa 55. Era impossível não reparar. O subconsciente de Leuan foi sendo programado para escolher aquele número. Jess fica chocada ao descobrir o esquema. Nick sorri e diz: "Você só teve que falar o número que ele já estava destinado a escolher." O plano foi perfeito, e dessa forma Nick recuperou todo o dinheiro perdido e ainda saiu no lucro. Nick percebeu o talento bruto de Jess. Ele a ensinou técnicas reais de observação, manipulação e confiança. Juntos, passaram a aplicar golpes muito mais elaborados. Jess começou a se apaixonar por Nick, não só pelo charme, mas pela inteligência e pelo controle absoluto que ele tinha em cada situação. Era o início de uma parceria perigosa. Alguns meses depois, Nick encontra Jess em Nova Orleans. Ele estava formando uma nova equipe de golpes profissionais. O encontro com Jess era um teste. Descobrir se ela tinha habilidade suficiente para se juntar ao grupo. Jess aceita o desafio. Nick a envia com um parceiro para uma feira. Essa seria sua primeira missão prática. Na feira, Jess finge pedir informações, segurando um mapa. Enquanto distrai as pessoas, o parceiro rouba secretamente a lente de uma câmera de turista. Depois, outro membro da equipe esbarra propositalmente em um homem. Jess aproveita e pega a carteira dele. Ela começa a sentir confiança em seu estilo de furto. Jess começa a roubar itens caros um a um. A cada golpe bem-sucedido, Nick passa a respeitá-la ainda mais. Logo, ele dá a ela uma missão maior. Um golpe de alta tecnologia. Eles usam lentes especiais para ver as cartas de outros jogadores, garantindo a vitória fácil. Além disso, criam um sistema de clonagem de cartões de crédito. Os cartões são copiados e devolvidos sem que ninguém perceba, esvaziando as contas. Outro golpe envolve um caixa eletrônico falso. Enquanto alguém retira dinheiro, o PIN é armazenado secretamente. Farhad recolhe a máquina depois e obtém todos os dados. Com esses golpes, eles compram itens de luxo e vendem informações no mercado negro. Jess observa pela primeira vez a escala dos crimes. Ela se impressiona ao ver uma montanha de itens roubados. No dia seguinte, Jess e Farhad se dirigem a um bairro rico. Eles precisam atuar como distração. Farhad finge desmaiar e Jess grita por socorro. Enquanto as pessoas se distraem, o restante da equipe rouba os moradores abastados. O plano é perfeito. Ninguém suspeita de nada. Após o golpe, a equipe escapa escondida em uma ambulância. Tudo foi executado com precisão cirúrgica. Naquela noite, todos celebram juntos. Nick elogia a equipe. Fizeram 1,2 milhão de dólares em apenas uma semana. No dia seguinte, os membros se preparam para seguir caminhos separados. Documentos e provas são destruídos. Nick garante que o dinheiro será depositado nas contas de cada um em poucos dias. Mas os membros veteranos sabem que ainda há uma última missão a cumprir. Na manhã seguinte, Nick leva Jess ao camarote VIP ventilada do estádio. Ele faz uma demonstração completa de como ganhar 1 milhão em minutos. Jess começa a se apaixonar por Nick. Ela pensa que ele está mostrando tudo por amor, mas na verdade ela estava sendo incluída apenas pelo benefício do plano. Quando tudo termina, Nick entrega a Jess 80 mil dólares em dinheiro e se despede. Jess, com lágrimas nos olhos, sente o coração partido. Ela percebe que se apaixonou por Nick, mas também que 80 mil era pouco comparado ao lucro de 1 milhão. No mundo de Nick, não há espaço para emoções. Quase 3 anos depois, Nick surge em uma corrida de carros de luxo. Ele dirige um XR, um modelo raríssimo. O veículo chama atenção e Nick logo se aproxima de um cliente rico. Sua especialidade continua a mesma: aplicar golpes em apostas e negócios ilegais. Enquanto conversa, Nick se depara com uma surpresa inesperada. Jess está lá, deslumbrante e elegante, diferente da garota que conheceu anos atrás. Ele não acredita no que vê. A lembrança daquele adeus doloroso volta em sua mente. Jess também se espanta ao reencontrá-lo. O clima entre os dois é intenso, cheio de tensão não resolvida. Nick tenta agir com naturalidade, mas por dentro tá abalado. A cena marca o início de uma nova fase da história, em que passado e presente se chocam. Nick começa a aplicar um novo golpe envolvendo o mundo das corridas. Ele aposta alto em carros, manipula informações e sempre garante lucro. Jess, agora mais sofisticada, observa de perto. Ela percebe que Nick continua sendo o mesmo: frio, calculista e irresistivelmente inteligente. Apesar da mágoa do passado, Jess sente atração renascer. Entre diálogos afiados e provocações, fica claro que a química entre eles nunca desapareceu. Nick tenta resistir, mas acaba cedendo. O reencontro traz à tona lembranças e emoções que ele acreditava ter enterrado. Eles voltam a se envolver, mas agora tudo é mais perigoso. Ambos sabem que trabalhar juntos mistura amor e risco, algo que pode ser fatal. Jess se questiona se Nick está apenas a usando de novo, ou se dessa vez existe um sentimento verdadeiro. Nick se envolve em um plano ousado: enganar o dono de uma poderosa equipe de corrida. Ele pretende vender informações confidenciais de carros rivais, manipulando os resultados das corridas e lucrando milhões. Jess, mesmo apaixonada, começa a desconfiar. Ela sente que Nick esconde algo e que talvez esteja sendo usado outra vez. Os dois se aproximam cada vez mais e Nick promete que desta vez tudo será diferente. Ele jura que quer construir algo real ao lado dela, mas Jess ainda carrega a dor do passado. Ela sabe que Nick é um mestre da manipulação e que cada palavra pode ser parte de um golpe maior. No entanto, contra todos os avisos da razão, ela decide acreditar nele novamente. O amor, a adrenalina e a ambição os unem de novo.
agora em uma operação muito mais perigosa. O alvo, um golpe multimilionário que pode mudar suas vidas para sempre. Nick inicia o golpe contra o dono da equipe de corrida. Tudo parece calculado, mas a pressão é enorme. Qualquer erro pode custar não só o dinheiro, mas também suas vidas. Jess participa diretamente, mas nota sinais estranhos no comportamento dele. Ela sente que Nick guarda um segredo. Durante uma negociação, Jess 5 pistas de que Nick pode estar enganando não só o alvo, mas também a ela. A tensão cresce. Ela se pergunta, estaria sendo usada outra vez? Ou Nick realmente a ama desta vez? Enquanto o golpe avança, Nick consegue acesso às informações secretas das corridas. O dinheiro começa a fluir, mas a relação entre ele e Jess fica cada vez mais abalada. Ela está dividida entre a paixão e a desconfiança. O golpe chega ao ponto mais tenso. O dono da equipe descobre que Nick está tentando enganá-lo. Homens armados cercam o local. Jess fica em choque. Não sabe se Nick realmente a enganou ou se foi apenas descoberto. Nick tenta escapar, mas é encurralado. Um dos capangas atira e ele é atingido gravemente. Jess corre desesperada em sua direção, implorando para que ele não morra. Enquanto perde sangue, Nick olha para Jess e murmura algo enigmático. Eu sempre a amei. Jess não sabe se aquilo era verdade ou apenas mais uma manipulação, mas naquele instante, as lágrimas tomam conta dela. Enquanto Jess segura Nick ferido, um homem misterioso aparece. É Bucky, antigo parceiro de Nick. Ele diz que o tiro foi apenas para assustar, mas acabou passando do limite. Jess percebe que tudo fazia parte de um plano elaborado por Nick. Bucky explica que Nick havia preparado um esquema de segurança. Se algo desse errado, ele interviria, mas Nick não previu que acabaria ferido de verdade. Jess fica dividida entre raiva e alívio. Nick, ainda sangrando, sorri para Jess e confessa. Dessa vez, não era um golpe. Eu realmente queria você comigo. Jess chora, percebendo que talvez finalmente tenha ouvido a verdade. Com a ajuda de Bucky, eles fogem. O futuro do casal continua incerto, mas algo mudou. Agora, entre golpes, mentiras e verdades, Jess e Nick sabem que estão ligados para sempre.